tipos de colega da escola. Pierre, pode ler o quinto parágrafo? Qual parágrafo? Livro de história. Eu tô com o livro de geografia. Não, essa mochila não é minha. Eu vim de moto. Aí eu descobri que aquele peixe não é um cachorro, não sei o que é. Acho que é um cavalo. Aí então você falou na casa. Eu tô conversando aqui, eu só tô contando. Eu tô falando de... Quem meteu dois gols na educação física, o pai mesmo. Pai domina. A gente começa com uma nuvem, no formato de uma uva. A gente gosta muito de uva. Aqui tem as roupas no varal. Aí aqui tem uma caminha na floresta cheia de... Acho que essa sala não é minha, na real. Que sala que é essa, André? Tem 61. Ai, eu sou da 62. Obrigado. Eu tô acordado. Eu tô acordado. Quem tá dormindo aqui? Opa, e aí, João? De boa? Ei, aproveita esse professor que é o melhor que tem. Ah, professora. Não consegui trazer o trabalho? O gatinho comeu? Ô, Miguel, peraí que ele trouxe de volta. Ah, isso é um ciências, matemática. Ah, eu trabalho errado.